Parceiro, meu pastor, tá me ouvindo bem? Se estiver ouvindo, dá um legalzinho. Aguardo algumas pessoas pra tá iniciando. Ô, glória! Está aguardando um pouco aí as pessoas entrarem. Pra gente estar dando início à nossa live. Amém. Por enquanto, né? 3 pessoas. O pessoal tá entrando aí a partir das 8h10. Se ó, as pessoas entram pra gente estar apresentando. Seja bem-vindo, Maílson. Liliane, Deus abençoe. O Templo Recanto do Meu Deus está também online. A pastora Dilma, que está aí acompanhando pelo Instagram do Templo. Fala aí um pouquinho conosco. Ô, glória! Pode ser minha pastora. Seja bem-vinda a mais uma live. Estão segurando um pouquinho. Daqui a pouco eu dou início. Deixa o pessoal entrar, tá bom? Amém. Deixar a live aí gravada também, né? Não sei quantas pessoas vão entrar ao vivo, mas estando gravado eles podem estar assistindo após finalizar ou no outro dia. Então a gente vai deixar gravado para poder alcançar mais pessoas. Tá bom? Já tá dando 8h10. Então vou estar dando início, tá bom, pessoal? E as pessoas vão entrando, a gente vai dando sequência. Então, estou aqui, né, no projeto Isaías 61. Eu sou um dos fundadores. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Menezes. Vamos estar fazendo essa live com dois motivos, né? Um é de alertar as pessoas sobre
o tema, né, que nós colocamos, que é ser agente transformador na sociedade. Como missionário pode ser um agente transformador na sociedade. E outra nossa função vai ser estar falando um pouco sobre o projeto e sobre o centro, né, de recuperação, que é um centro que nós cooperamos, e vai estar participando aí conosco, né, a missionária Dilma, através do Instagram do templo, e também a Selmara, que é nossa cofundadora também do projeto. Tá bom? Então, como é que nós, né, servos do Senhor, missionários, podemos estar transformando, né, sendo agente transformador no ambiente que a gente está, no ambiente que a gente vive, no ambiente que a gente convive. Então, esse é um alerta que nós vamos estar, né, tentando transmitir para quem está assistindo, quem vai assistir. Mas antes eu gostaria de estar lendo, né, a palavra do Senhor, que foi o texto escolhido, que se encontra em Romanos 8, seu versículo 19. Romanos 8, no seu versículo 19, que diz assim: a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mais uma vez. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Amém? Esse foi o tema, esse foi o texto, né, bíblico que a gente escolheu como tema. Nossa irmãzinha Selmara acabou de entrar. Então vamos estar orando, né, para pedir a direção do Senhor e que o Senhor nos abençoe. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa live, nesta noite, no dia 10 de maio, para transmitir, Senhor, a sua palavra, para estar levando conhecimento, para estar transmitindo o Evangelho, Senhor. Mas nada disso, Pai, nós podemos fazer sem a Tua presença, sem que o Senhor esteja aqui conosco, sem que o Senhor nos guie, sem que o Senhor, Pai, esteja abençoando esta live, para todos aqueles que estão participando e todos aqueles que vão ouvir, Senhor, possam entender e compreender o propósito, Pai, que o Senhor colocou em nossos corações para estar fazendo isso aqui, Pai, transmitindo o Evangelho. E através desse Evangelho sermos agente transformador, Senhor. Que venhamos, Pai, ser filhos, os filhos que a natureza, Pai, a criação aguarda, para que possamos assim transmitir, Pai, tudo aquilo que o Senhor determinou para nós e transformar, Pai, a todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa sociedade e a natureza, Senhor. E tudo isso eu creio em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Cremilda, seja bem-vinda. Então, né, diante desta palavra, né, que acabei de ler em Romanos 8, 19, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra ela traz uma conotação futura, né? Quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, ele traz uma menção futura de quando o Senhor vai vir, né, e transformar os seus filhos na sua glória, e a natureza vai se render, né, à vinda do Senhor, à sua glória, e vamos estar todos dobrados diante do Senhor, e tudo vai voltar como era antes no jardim, né, como era antes do pecado. Mas antes que isso aconteça, né, nós podemos, como filhos do Senhor, como filhos de Deus, estarem trazendo um pouco do céu, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente sabe que o mundo é do maligno, né? E que muitas coisas ruins ainda vão acontecer, muitas catástrofes, muitas violências, mas nós, como os filhos de Deus, nós podemos transformar, ser agente transformador do local que a gente está, né? Do local que a gente vive, do ambiente em que a gente chega. E na palavra de Deus a gente vê, né, isso acontecendo.
diversas vezes, né, a gente vê, quer dizer, constantemente com a presença de Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra. Mas eu separei aqui duas situações, né, na palavra, onde a gente possa estar entendendo um pouco, né, do que nós, como os filhos de Deus, podemos encaixar essa manifestação, né, que a criação aguarda, que a gente possa, para que a gente possa entender, tá? E uma delas é na passagem de Zaqueu, né, quando Zaqueu está lá em Lucas 19, né, que quando Zaqueu ele sabe que Jesus vai estar ali passando, ele tenta, né, ver Jesus, mas não consegue diante da multidão, de sua baixa estatura. Vocês conhecem um pouco dessa passagem. E ele se antecipa, né, ele se antecede. A Bíblia vai dizer que ele vai à frente, que ele sabe que Jesus vai passar naquele lugar e sobe numa figueira, uma figueira brava, porque ele queria ver Jesus, né? E o interessante é que Zaqueu ele era alguém mal visto, né, na sociedade. Ele era uma pessoa que era judeu, porém ele agia contra os judeus, né? Ele era cobrador de impostos, ele usurpava, né, desse cargo que ele tinha, ele usurpava ainda mais, né, daquilo que era determinado pelos romanos, ficando assim rico, né, de forma ilícita, de forma corrupta. Então ele era uma pessoa que, né, diante dos judeus, diante daquela sociedade, ele era uma pessoa mal vista. Ele é uma pessoa que as pessoas, a sociedade não queria tê-lo por perto, não se pudesse, né, ele não estaria ali. Então, mas aí a passagem interessante que ele, por estar ali, né, ele por querer ver Jesus, ele se antecipa, sobe na figueira, e Jesus, ao passar na figueira, o avista e diz, né, desce daí depressa, que eu convém que eu venha repousar na sua casa. Então, Jesus ali naquele momento, né, entendeu o ambiente e foi um agente transformador para aquele personagem que está ali, né, naquela história, que era o Zaqueu. Então, Zaqueu, que era uma pessoa que era um cobrador de impostos, era uma pessoa mal vista na sociedade, ao ter um encontro com Jesus, né? Seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vindo, Marcos. É uma pessoa que, como eu estava falando, né? Uma pessoa que não era bem vista. Ao ter um encontro com Jesus, quando ele se depara com Jesus, Jesus entra no seu lar, e ali eu acredito que, né, diante das conversas, diante de Jesus, está expondo o Evangelho, está expondo tudo aquilo que ele vem para fazer, diante de todo o cenário que Jesus já tinha transformado antes, ele também é transformado. Tanto é que ele diz que se ele defraudou alguém, que ele vai devolver 4 vezes mais, e que se ele aquilo que ele roubou, ele vai devolver, né, de forma duplicada. Então a gente vê, né, como Jesus ali foi um agente transformador naquela sociedade, né, porque além de quando ele faz isso com Zaqueu, que é uma pessoa que para a sociedade é mal vista, e vê uma transformação como essa, a sociedade toda procura entender, né? Procura ver o que foi que aconteceu com Zaqueu. Nossa, Zaqueu era uma pessoa que um dia atrás estava roubando, um dia atrás estava só pensando em si, e hoje ele está devolvendo tudo que ele, né, usurpou para as pessoas. Ele está devolvendo toda a sua riqueza, compartilhando sua riqueza com os pobres, como ele diz. O que foi que aconteceu? Então as pessoas vão buscar, né, um entendimento, vão buscar entender o que foi que Zaqueu passou para poder ter essa transformação. E aí as pessoas vão saber que Jesus repousou na sua casa. Interessante que um capítulo antes, em Lucas 18, Jesus conta a parábola, né, do fariseu e do publicano. O publicano vai orar no templo, e ele, cheio de si, começa a orar, dizendo, né, que ele não é pecador, que ele
que ele não queria ser como aquele fariseu que estava ali, né, estava só orando, se exaltando, né? E ali depois Jesus vai dizer que o publicano, né? E eu estou comparando com o Zaqueu, não quer dizer que aquele publicano que estava lá orando era Zaqueu, tá? Mas tentando trazer um pouco, aquele publicano, ele estava ali se humilhando, né? Batendo no peito, dizendo: eu sou pecador, eu sou falho, eu confessando os seus pecados. E ali Jesus, né, comentando com os outros que estavam ao seu redor, fala: de vocês, quem é que você acha que vai voltar em paz? Né? Aquele que estava simplesmente se exaltando ou aquele publicano que confessou? Né? E aí Jesus diz, né, aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Então, né, diante disso, aí no capítulo 19, Zaqueu se humilha, né, diante de Deus. Ele sobe numa figueira brava, ele só por ele estar ali subindo naquela figueira para estar vendo Jesus já é uma forma de se humilhar, né? Porque ele era um rico, né, da alta sociedade. Pela sua riqueza ele poderia simplesmente pagar por um espaço, ele poderia pagar pessoas para abrir caminho, né? Por ele ter dinheiro, por ele ter status, ele poderia usar da força da guarda romana, por ele trabalhar, né, por os romanos, para poder alcançar Jesus. Mas não, ele viu que a multidão não estava ali o impedindo, e ele simplesmente adiantou para poder ver Jesus passar. E isso foi uma forma dele se humilhar, e ali eu acredito que ele, né, poderia estar, antes disso, né, já está com seu coração voltado a querer mudar. E Jesus, sabendo disso, encontrou com ele e houve essa transformação. Eu acredito que através da transformação de Zaqueu, toda aquela sociedade, toda aquela pessoa que conviveu com Zaqueu também foi impactada e também foi transformada. Além disso, eu separei outro versículo, né, que está em Marcos, a história do Gadareno, que está em Marcos no capítulo 5, versículo 1 ao 20. Mas eu vou ler só o versículo 20, né, a parte final. E diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilharam. A gente também conhece essa história, né? A história do Gadareno. A palavra vai dizer, né, que o Gadareno ele vivia nos sepulcros, que nem cadeias, nem grilhões conseguiam prender, que ele destroçava, esmigalhava. Então, pela total força e fúria que ele vivia dentro dele, né? Depois a gente na palavra a gente vai ver que quando Jesus, né, chega, que ele vai perguntar, né, quem é ele vai dizer que ele me fugiu o nome agora, mas era uma legião, né? A legião de demônios. Então a legião era um exército, né? Ele compara um exército romano, né? Com cerca de milhões de homens, e ele ali estava possuído por uma legião. Então quer dizer que existia muitos demônios dentro dele. E esses demônios ali estavam fazendo com que ele vivesse em sepulcros, vivendo de forma degradante, e que ninguém conseguia também, né, prendê-lo ou segurá-lo. E ele veio naquela situação ali, né, os demônios vieram para se prostraram diante de Jesus, né, porque eles sabiam do poderio do Senhor. E ali a história vai dizer, né, que Jesus, eles clamam ao Senhor para que lance ele nos porcos, e aí os porcos se lançam no mar e morrem afogados. Mas o interessante não é isso. O interessante é a parte que eu acabei de ler, que depois, né, de tudo isso que ele passa, que ele é transformado, as pessoas que viram os porcos sendo lançados, se jogarem no mar, vão até a cidade e voltam ali clamando para que Jesus vá embora, justamente por não entender o que estava acontecendo. Mas e depois disso, né, o Gadareno queria acompanhar Jesus para poder, né, estar mais próximo de Jesus, depois dessa transformação que ocorreu nele, dessa libertação. Seja bem-vinda, Elisângela, né, dessa transformação que ele acabou de passar. Ele queria estar junto com Jesus, acompanhando. E então ele acaba, né, mas Jesus dá uma ordem a ele: não, fica aqui, vai anunciar, né, volte para casa.
e vai anunciar as maravilhas que aconteceu. E isso ele foi e saiu anunciando nas Decápolis, que são as 10 cidades ali, né, circunvizinhas que ele de Gadara. E ali ele foi anunciar o evangelho, foi anunciar a transformação, foi anunciar aquilo que ele passou. Então ele foi um agente transformador na sociedade. Ele, depois de ter sido transformado, ele foi um agente transformador naquela Decápole. Então, nós hoje, né, que somos salvos em Cristo, nós hoje que somos servos do Senhor, que teve nossa vida transformada, nós estamos sendo um agente transformador? Essa é uma pergunta, né? Nós estamos no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, você está sendo um agente transformador, né? Pessoas têm sido impactadas com a sua vida, não é só pelo que você fala, né? Que simplesmente muitas pessoas anunciam, né, o evangelho, muitas pessoas sabem de cor palavras, versículos, em vídeos de carro, se abre hoje o Instagram, você vê, né, pessoas que não servem ao Senhor, mas tem ali alguma falando sobre a palavra, então as pessoas conhecem, mas nós, né, servos do Senhor, estamos sendo agentes transformadores, temos transformado vidas para transformar, né, vidas, nós temos transformado o local onde nós estamos passando. No seu trabalho você consegue se enxergar como um agente transformador, por mais que, né, existam limites, né, que muitas empresas não permitem que seja falado, pregado, mas a sua vida, né, a forma como você vive, como você trata as pessoas, a forma como você lidar com as dificuldades, a forma como você respeita, né, o próximo, como você está ali amando aquela pessoa que está ali querendo lhe derrubar e você está, muitas vezes, né, você não vai lá simplesmente tentar derrubá-lo também, você deixa ali as coisas, né, entrega na mão do Senhor e continua tratando, fazendo o seu trabalho do jeito que é para trabalhar, se empenhando, né, na função que é a sua função. Como é que você tem agido, né, diante do cenário que está à sua volta, né? Vocês têm trazido no seu viver, né, na forma que você caminha, na forma que você fala, você tem agido conforme o Evangelho, você tem transformado vida, você tem sido uma pessoa que, quando as pessoas olham e falam, não, ali é um servo do Senhor, né, que a gente se depara muitas vezes também, né, que a gente, em locais que a gente passa, a gente acaba se deparando com aquilo, aqui já teve, ou aqui tem, ou aqui já teve, o que se dizia, né, crente, se dizia evangélico, mas fazia isso, isso e aquilo. Mas sempre apontando, né, que pelas palavras, né, se dizia crente, mas pelas atitudes, pela forma com que ele estava agindo, são atitudes que não condiz, né, com ser servo do Senhor. A gente sabe que nós estamos em processo, né? Muitas vezes o mundo não entende isso, né? Que a gente está em processo e que alguns erros a gente sim vai cometer, né? E muitas vezes o mundo não entende, simplesmente talvez em algum momento de ira você ir lá e xingar, algum momento de raiva você falar coisas que, né, não condiz. Isso não quer dizer que você não seja um cristão ou que você não esteja em processo de transformação. Mas a gente vê muitas vezes, né, pessoas, né, que não são cristãs está apontando, né, falhas consequentes, né? Não é uma falha só, constantes falhas de pessoas que estão naquele ambiente e se diz cristão, se diz servo do Senhor, mas quando é para mostrar a diferença, não mostra. Então, né, essa né, foi a leitura da palavra, essa foi exemplos, né, de transformação social que, né, eu pude encontrar na Bíblia. E então, a questão de nós estarmos fazendo essa live hoje é justamente essa, de alertar, né, nós como os cristãos, nós como os missionários, nós como servos do Senhor. Daí ser missionário não é você pegar a sua mala e viajar para a África, viajar para outro pro sertão. Ser missionário é você fazer a missão
aonde você quer que você esteja. Missão de rua, missão no seu trabalho, missão na sua casa. É você ser esse agente transformador. Isso é missão, né? Nossa missão é simples, né? Muitas vezes a gente acaba criando muitas coisas na cabeça, né? Mas missão é simplesmente você fazer aquilo que o Senhor determinou, e de pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. É pregar o evangelho, e é pregar não só com palavras, vivendo o evangelho. Então, é isso que eu quero, né, trazer para vocês. E a outra nosso intuito, né, de estar fazendo essa live hoje é de estar falando um pouco sobre o Centro de Recuperação e sobre o nosso projeto, né? Projeto Isaías 61. O projeto Isaías 61 já tem um tempinho, né? Já tem 3 anos, 4 anos já está fazendo, agora não vai me fugir um pouco da memória, mas né, nós começamos ali atuando nas ruas, né, levando o Evangelho como principal e levando alimentos, né? Alimentos para pessoas em situação de rua. E como a gente sempre buscou, a gente simplesmente não vai levar um alimento, porque levar alimento a gente encontra inúmeras pessoas, inúmeros grupos, e nós seríamos mais um, né? Simplesmente chegar lá com um prato de comida, um copo de café com pão, uma sopa, entregar para quem está necessitado e ir embora. E aí, como eu acabei de falar, nós buscamos ser um agente transformador. Então, nossa missão, né, ao criar esse projeto foi levar o evangelho em primeiro lugar. Então, a gente chegava no local, se dedicava àquelas pessoas, né, a conversar, a entender, a acolher, né, para eles se sentirem amados, para eles se sentirem inseridos, né, na sociedade. A gente conversava, gastava, dava risada. Nem sempre a gente estava ali quando chegava já falando, né, do evangelho, assim, falando da Bíblia, vamos dizer assim. A gente estava ali buscando entender, falar sobre eles, falar um pouco sobre nós, porque a gente estava ali. E ali eles iam se abrindo, iam contando as suas histórias, e inúmeras histórias a gente se deparou nesses momentos, né? Histórias lindas de pessoas que tinham uma vida, né, no altar, e por ter passado por algum processo difícil acabou se deparando ali na situação de rua. Pessoas que, depois de um tempo de conversa, solicitavam que a gente, né, levassem eles para algum centro de recuperação, pediam algum outro tipo de ajuda para que eles, né, pudessem retornar à sociedade. E ali a gente, né, de acordo com as nossas limitações, de acordo com aquilo que a gente conseguia, né, que a gente ainda é um grupo pequeno, a gente lutava para que fazer isso acontecer, né? Levar no centro, depois levar um cesto de comida, uma cesta básica, né? Para aquela pessoa específica, porque a gente via que ele ali estava naquele momento, mas se a gente fizesse essa ação, ele conseguiria, né? Se afastar da rua ou ter uma outra direção. E a gente começou assim. Depois a gente também, né, na igreja que a gente estava inserida, aí o Selmara, meu irmão Marcos, né, André também, que no início ali a gente projetou, né, realizar uma cruzada lá na sociedade, que a gente viu que estava precisando, né, já tinha um tempo sem haver evangelismo, já tinha um tempo sem as igrejas locais estarem preocupadas em estarem fazendo algo voltado para a comunidade. Então a gente colocou isso em pauta e chamou, não foi uma cruzada voltada simplesmente para uma igreja. A gente convidou, né, toda a igreja local, a maioria das igrejas, né, estavam presentes. Desculpa. Então a gente queria exatamente isso, envolver, né, o reino na sociedade, né? Não era uma placa de igreja. A gente queria envolver aquele reino ali, o reino de Deus, com as igrejas, todas as igrejas que ali faziam parte, naquela sociedade em que a gente estava inserido. E graças a Deus, né, foi uma bênção, foi um dia maravilhoso, né? Tivemos
amanhã com ação social, depois tivemos uma passeata nas ruas, depois a gente foi para o local, onde teve tudo uma programação, né? Palavra, louvores, e vidas foram tocadas, vidas foram transformadas, não só da comunidade, mas também da igreja, né? Que é importante também. Por isso que a gente fala que a gente precisa ser agente transformador na nossa igreja. Porque muitas vezes a igreja ali está sem uma visão e Deus te dá aquela visão e você, né, vai lutar para fazer aquilo acontecer e ali as portas se abrem, né? Ali as coisas começam a dar uma outra direção, né? Muitas vezes a igreja está um pouco talvez fechada e ali através de sua vida você vai transformar aquela comunidade que é a sua igreja local. Então não se limite, né, não se limite, não se limite. Busque parceiros, busque o que Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar pessoas, colocar pessoas do seu lado para que isso aconteça. Então, e nós estamos aqui também dispostos a fazer isso acontecer, se vocês assim, né, nos convidarem, né, nós também podemos fazer cruzadas em outros locais. A gente, né, já dispõe de contatos, né, que já facilita. E então a gente pode estar ajudando vocês se vocês assim quiserem e tiverem essa visão e esse interesse. E o outro objetivo é falar um pouco sobre, né, o centro de recuperação, né, o centro que a gente desde a primeira vez que a gente foi, a gente se apaixonou, a gente se entregou e a gente falou, não, a gente, a nosso início, a gente não vamos ajudar vários centros de recuperação. A gente vai, né, cada mês ir em um centro diferente, mas quando a gente se deparou com o centro do Templo de Meu Deus, a gente não falou, não, aqui a gente precisa ficar aqui. A gente precisa fazer a gente precisa ser agente transformador aqui, a gente precisa fazer, né, aqui nesse lugar algo que a gente transforme, não que lá eles não já passem por esse processo, mas a gente ajudar, né, que eles passem junto por esse processo para que ali seja um local transformador e como já né, de vidas, a gente tá lá, a gente vê histórias de pessoas que foram transformadas, pessoas que hoje já convivem na sociedade, pessoas que outrora saíram das ruas, saíram do tráfico, saíram das drogas e hoje já, né, estão na sociedade, casaram, constituíram família, estão com emprego, voltam no centro para ajudar. Então é isso que a gente estava buscando e a gente encaixou, né, com o centro de recuperação, Templo de Meu Deus, e foi algo maravilhoso. E está sendo algo maravilhoso. Nós, toda vez que vamos lá, a gente vai no intuito de ajudar, mas a gente sai renovado, a gente sai transformado, porque é um lugar que a gente sente a presença do Senhor, né? A gente vê ali aquelas vidas, né, sedentas e o amor que o pastor William, a pastora Dilma, a pastora Elza tá ali acolhendo, cuidando e querendo fazer crescer diante de tantas limitações, diante de tantas dificuldades que acontecem, mas eles estão ali brigando e fazendo aquilo, né, crescer de uma forma que só Deus, né, para estar abençoando. E como a gente sabe, eles não contam com ajuda governamentais, né? E nós como projetos aí, S61, vamos lá para ajudar. Existem alguns outros projetos e outras pessoas, né, que ajudam, mas não é o bastante, né? Elas têm uma sede, uma estrutura que pode acolher mais vida, transformar mais vidas, e é essa nossa preocupação hoje, né? De fazer com que isso aconteça, porque a gente fazendo o centro poder acolher mais pessoas, ter uma estrutura para acolher mais pessoas, a gente sabe que dali vai sair grandes homens e mulheres de Deus para transformar, né, as decápolis de onde eles vieram e falar do amor de Deus e falar daquele lugar e trazer outras pessoas para aquele lugar para serem transformadas também. Então, esse é o vamos dizer assim, o nosso amor e nosso vínculo hoje, né, junto com os templos de Centro de Meu Deus. E
Já é 9h40, eu já pude falar um pouco, né, sobre isso. Eu gostaria de estar convidando, né, nossa irmãzinha Selmara, que é a cofundadora também do projeto, para estar falando um pouco mais sobre esse tema, sobre o projeto, tá bom? Selmara tá aí? Deixa eu... Se ela puder entrar, qualquer grito aqui é as crianças, tá bom? Ai, meu Deus. Apareceu. Tá escuro, tô ouvindo só sua voz. Eu não sei por quê. Tiago, tem como você me chamar novamente, meu irmão? Pronto. Acho que você tem que sair aí pra eu te chamar, tá? Deixa eu ver se eu que cancela ou você que. Só um minutinho. Aos irmãos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Só um minutinho. Céu? Pronto. Pronto. Ô, Agora glória. sim. Pai do Senhor do Oh, céu. glória. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Esta live tão Tá abençoada bom. e tão esperada. Que honra. Que bênção tá você aqui. Na verdade, nós estamos, né, só separados pela distância. Verdade, verdade, Tiago. E você faz muita Mas, falta aqui, viu, em Salvador. Mas em breve, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, vamos montar uma caravana, meu povo, e ir para Curitiba, Paraná. Eita ô, glória! glória. Aquecer com esse fogo do Nordeste lá nas terras do Sul. Aqui precisa que tá frio. Aqui é um lugar frio. Mas Nossa, eu então, quero se eu ir. fale um pouco aí para Amém. nós, sobre esse tema, né, que a gente apresentou, né, missionário como agente transformador na você como assistente social e missionária, né? A missionária que já viajou vários para os sertões da Bahia, fez missões né, nas cidades, em várias localidades na cidade de Salvador. Então, você mais do que ninguém conhece as dificuldades e todo esse processo, né, da sociedade, como nós missionários podemos estar transformando, né, a sociedade. Então, fale um pouco sobre as suas experiências, sobre esse processo todo. Amém, amém, Tiago. Nossa, eu me sinto bastante feliz, né, de estar compartilhando um pouco com o povo de Deus sobre este tema tão maravilhoso e tão relevante, que é o missionário como agente de transformação social nas comunidades. Louvado seja o nome do Senhor. De antemão, eu quero dizer que Deus quer te usar. E Ele quer te usar exatamente no lugar onde você está. E Ele quer te usar para que você seja um instrumento de transformação na sua sociedade, na sua comunidade. Como o Tiago mesmo falou, algumas pessoas às vezes se limitam e acham que podem fazer missão, que acham que podem fazer alguma ação de transformação de sociedade em um outro campo missionário. Eu tô aqui com o meu bebezinho, mas vou mostrar aqui, Israel, para ver se O ele fica um missionário pouquinho mais aí vem. quietinho. Missionáriozinho.
Então, muitas pessoas às vezes se limitam e acham que fazer missão é somente você ir para um campo transcultural. Mas eu quero dizer nessa noite que fazer missão é fazer o ir de pregar no seu campo de visão, ou seja, no seu ambiente de trabalho, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade local. Então, Deus, ele conta contigo para que você possa marcar essa geração e marcar o lugar onde você está. E falar sobre esse tema, Tiago, é muito importante, porque hoje existe um clamor dos necessitados. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas são vítimas, né, da exploração social, da exploração econômica, pessoas que estão vivendo em situações de extrema pobreza, né? E nós, como missionários, nós como cristãos, nós temos como principal missão, nós temos como principal missão poder fazer valer a palavra de Jesus, que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como sal da terra e como a luz do mundo, nós devemos também exercer o nosso papel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nosso papel de transformação. Israel, ele quer aparecer, aleluia. Então, queridos, eu separei aqui algumas coisas para que os irmãos, né, possam estar posteriormente, né, acompanhando essa live, porque eu creio que muitas pessoas, né, vão estar acompanhando, e essa fala que eu vou trazer é bastante importante para que você, que tem no seu coração o desejo de transformar a sua comunidade, possa se apossar desses conhecimentos que nós estamos aqui discutindo, esses princípios básicos, e trazer para a sua comunidade local. Então, este é o momento que os filhos de Deus precisam se levantar, mas é se levantar com ousadia e com autoridade, e voltar ao compromisso da responsabilidade social e global, através do serviço missionário que integra e transforma. Então, todas as instituições de qualquer credo religioso, eles têm um próprio estatuto social. Qualquer instituição de qualquer credo religioso, eles têm um estatuto. E é sobre esse estatuto que eu quero discutir um pouco. Esse estatuto, ele tem como função social a prática do quê? A prática da assistência a todos que estiverem economicamente necessitados e socialmente desamparados. Então, isso já nos faz entender que no cerne, no objetivo central da instituição religiosa, o compromisso central é com a responsabilidade social. O compromisso é exercer uma assistência a pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. E em trechos bíblicos, é notável a gente perceber este compromisso, Tiago. É notável, meus amados, a gente perceber que a própria Bíblia, ela serve de modelo central para, não só para as igrejas, mas também para demais instituições e demais espaços públicos e privados também. A Bíblia, ela é um modelo, né? E a gente, como cristão, a gente sabe que isso faz valer sim. Ela é o nosso manual, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos orienta. Então, eu quero que vocês possam anotar, né, essas referências que eu vou trazer, que está no livro de Atos 6, onde acontece ali em Atos 6 uma situação onde o número de discípulos de judeus de fala grega estava crescendo, né? E aqueles judeus de fala grega, eles começaram a se queixar de que as suas viúvas, elas estavam sendo desamparadas pelos judeus de fala hebraica. Então, aquela situação desconfortável, aquele problema social, chegou aos ouvidos dos 12 discípulos. E os 12 discípulos, amados, eles se posicionaram, eles não concordaram com aquela questão, com aquela desigualdade. Eles estavam
imbuídos, né, da responsabilidade de pregar, de exercer o ministério da palavra, mas eles também tinham uma necessidade social, que era o quê? Amparar as viúvas naquela época, naquela região. Então, os 12 discípulos, eles chamam os demais discípulos, eles chamam aquela comunidade, começam a conversar com eles, e ali eles elegem 7 pessoas, que foram os 7 diáconos, que estão lá dispostos no Atos 6, eu não vou poder explanar muito por causa do tempo, mas você vai lembrar de um chamado Estevão. Estevão, aquele que foi apedrejado, aquele que, né, foi um mártir, né, da palavra do Senhor. Então, ele foi um dos 7 diáconos responsáveis para estar distribuindo alimentos a essas viúvas também de fala grega. Tem um outro texto também na própria Bíblia, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, que fala sobre as viúvas realmente necessitadas. O apóstolo Paulo, ele lista uma série de critérios de que a igreja, né, de fato, ela possa estar cumprindo com a sua responsabilidade, não com qualquer viúva, mas com as viúvas realmente necessitadas. Então, eu achei esse texto bastante rico para que a igreja, para que o missionário possa estar entendendo um pouco sobre esse papel de responsabilidade social que a igreja que deve exercer sobre a sociedade. E também tem o outro texto, que é o texto do Tiago, capítulo 1, versículo 7, que diz que a religião pura e imaculada que agrada ao Senhor é amparar os órfãos e as viúvas. Então, nós percebemos que a Bíblia, ela relata, né, pessoas que estão, né, em uma situação desfavorável e que elas precisam do amparo, elas precisam ser olhadas, elas precisam do apoio. Então, naquela sociedade, naquela geração, pessoas comuns, como eu, como você, elas puderam sim estar auxiliando aquelas pessoas. Mas eu também quero trazer em rápidas palavras algo muito importante, né? É necessário que a gente possa estar discutindo, né, sobre o panorama jurídico também, a questão do que é assistência social, do que é a política de assistência social e o que é responsabilidade social. Porque muitas das vezes algumas pessoas fazem confusão com isso, Tiago. Algumas pessoas acham que a assistência social, que a política de assistência social é uma caridade, só que não é. Sobre o panorama jurídico, a gente tem na Constituição Federal de 1988, no artigo 203, a enunciação sobre o que é a assistência social. E a lei número 8.742, do ano de 1993, ela organiza todo o sistema de assistência social brasileiro. E muitas pessoas fazem confusão, porque a caridade é uma atitude pessoal de troca. É uma relação que envolve afeto, é uma relação que envolve amor. Já a assistência social, ela é um direito social. Ela foi inserida na nossa Constituição e ela é prestada pelo Estado e ela deve ser exigida pela sociedade quando ela não está sendo cumprida. Ou seja, a política de assistência social é um direito seu e o missionário precisa também estar ciente dessa questão. Nós, como cristãos, nós precisamos estar, sim, perante a sociedade, exigindo do poder público que eles também possam cumprir o seu dever de prestar assistência pública para aquelas pessoas que são devidamente público-alvo, que são devidamente designadas para receber esse tipo de assistência. Então, a assistência social ela foi tirada desse campo de caridade, né? Ali já no final da década de 80, início da década de 90, né? Ela trouxe, o Estado brasileiro, ele trouxe essa nova perspectiva, né? Para a assistência social. Já a responsabilidade social, Tiago, ela já é um pouco já mais diferente. Ela traz um conceito mais amplo que abrange também outras finalidades. Ou seja, a responsabilidade social ela é a forma ordenada e responsável que uma instituição adota para desenvolver suas ações, suas políticas, suas atitudes
tanto para com a comunidade, como também para o seu corpo funcional, direto ou indireto. Então, ela se traduz na forma de como, por exemplo, a igreja ou a empresa conduz as suas atividades ou conduz as suas maneiras, fazendo uma relação com o desenvolvimento da sua comunidade. Só que hoje, infelizmente, o discurso de responsabilidade social tem se tornado em algumas instituições estratégia de marketing. Mas só que a responsabilidade social dentro de uma instituição, ela deve ser encarada de forma séria, de forma real e de forma consistente. Por exemplo, nós oramos, nós pregamos, nós falamos com o Senhor, Deus salva aquelas pessoas que são usuárias de drogas. Sim, de drogas. Senhor, por favor, eu quero que o Senhor faça uma revolução na nossa sociedade. Deus, faça com que a violência em Salvador, na Bahia, no Brasil, seja minimizada. Mas o Senhor, ele faz a parte dele. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja? Quando nós olhamos um problema social, ficamos inconformados ou ficamos acomodados? Nós precisamos, amados, ter um olhar mais crítico sobre a nossa realidade social. E o Senhor, ele quer que você tenha um olhar crítico sobre isso, porque Jesus, ele tinha, e ele ensinou isso aos seus discípulos. Então, nós ficamos incomodados com o tráfico de drogas, não é mesmo? Quem é que não fica incomodado com o tráfico de drogas? Quem é que não fica incomodado com o aumento de jovens na criminalidade urbana? Mas nós, o que estamos fazendo? Qual é o programa que a igreja tem criado para reintegrar esta pessoa à sociedade? Um missionário, ele tem recebido um apoio logístico, um apoio financeiro por parte da sua igreja e tem desenvolvido um projeto, um plano estratégico de fato. Eu estava falando, né? Será que, de fato, um missionário ele tem recebido um apoio logístico, um apoio financeiro, um apoio pastoral para desenvolver um trabalho de transformação na sua comunidade? É hora também das igrejas começarem a repensar sobre o seu papel de responsabilidade social. Porque quando você tem a responsabilidade, quando a igreja tem a responsabilidade de enviar um missionário para uma determinada região, a igreja precisa manter aquele missionário. A igreja precisa fazer com que aquele missionário possa executar os planos estratégicos, os planos de intervenção. Por exemplo, uma igreja pode adotar um missionário ou pode levantar um missionário na sua comunidade para o sertão. Quando o missionário ele chega no sertão, ele se depara com uma realidade totalmente diferente da cidade, não é mesmo? Então, naquela comunidade sertaneja, ele vai precisar desenvolver alguns projetos, ele vai precisar de recursos, ele vai precisar traçar um plano de ação. Depois que ele traz esse plano de ação, ele vai precisar desenvolver um projeto de intervenção. E para que ele desenvolva esse projeto de intervenção, ele conta com a sua ajuda. Ele conta com a ajuda dos irmãos. Mas só que, infelizmente, muitas pessoas têm deixado o apoio financeiro, o apoio moral, o apoio social de lado e abandonado o missionário no campo. E o que a gente tem visto hoje, Tiago, são muitas pessoas voltando do campo frustradas. Pessoas voltando do campo missionário transcultural, né, com muitas feridas emocionais. Porque teve coisas que não aconteceram. A gente traz também uma realidade do centro de recuperação. O centro de recuperação Recanto Templo do Meu Deus é um projeto, é uma instituição que nasceu na cidade e que precisa de um apoio da sociedade.
O Centro de Recuperação Recanto Templo do Meu Deus, hoje, ele conta com o apoio de pessoas físicas, como eu, como você. E se a gente não faz a nossa parte, eles também não vão poder desenvolver outros projetos que eles têm no seu coração, no seu intuito, no seu objetivo. Então, é necessário que a gente, como igreja, repense a nossa questão, a nossa responsabilidade social. Porque assim como os 12 discípulos ouviram a queixa dos judeus de fala grega, nós também precisamos tomar uma atitude. E essa atitude, queridos, é se posicionar. Tiago, já estou terminando, viu? Mas a igreja ela precisa elaborar projetos missionários que possam trazer um impacto na sociedade. Eu quero que você, nessa noite, saia daqui, dessa live, com muitas inquietações. Mas eu quero que essas inquietações, elas se transformem em uma força propulsora para que você chegue na sua comunidade, para que você enxergue a sua comunidade de uma forma totalmente diferente e que possa chamar um grupo de pessoas, possa chamar seu pastor, possa chamar seu líder e começar a juntar ideias e desenvolver projetos, queridos. Deus, ele quer te usar. Deus, ele derramou sobre ti dons e talentos. E o que você tem feito com isso? Então, na construção de projetos de intervenção social, é necessário que o missionário ele possa ter um olhar crítico sobre a sociedade. Primeira coisa, missionário, irmãos amados, você precisa delimitar um problema da sua comunidade. Quais são os problemas na sua comunidade que está acontecendo? É o que está acontecendo? É o aumento de jovens na criminalidade? São os lixos despejados de qualquer maneira? Porque isso também é um problema social. São as moradias irregulares? São as deficiências no transporte público? É o abandono dos espaços públicos na sociedade? É o aumento de pessoas dependentes do álcool e drogas? É o aumento do desemprego? São as crianças que não são alfabetizadas? Isso tudo são problemas. Identificou? Pronto. Depois de identificar, você vai ter que elaborar, juntamente com outras pessoas, estratégias de intervenção. E essas estratégias de intervenção, amadas, são várias, né? Então, por exemplo, se você percebeu que existe um aumento de jovens na criminalidade, por que a gente não criar um centro comunitário? Ou uma ONG, ou fundar uma ONG, ou fundar uma associação, ou se juntar a uma associação e desenvolver ali projetos ligados à educação. Porque a gente sabe que investir na educação é fundamental para que um jovem saia da criminalidade. E para além de sair da criminalidade, esse projeto de educação vai impedir que esse jovem seja inserido na criminalidade. Se, por exemplo, for um problema de ordem ambiental, então vamos lá, vamos juntar a galera da nossa comunidade, vamos chamar o vizinho, vamos chamar ali o pessoal, vamos chamar o líder comunitário, desenvolver oficinas de capacitação para que as pessoas possam utilizar o seu lixo de forma adequada, para que não jogue o lixo de qualquer maneira, céu aberto, lixo reciclável. Vamos lá, vamos aplicar a regra dos 4 R's, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Se for moradia irregular, vamos lá, igreja, vamos encaminhar esse problema para a prefeitura da sociedade, vamos cobrar da Codesal, vamos cobrar para que eles também possam inserir essas pessoas no programa do cadastro, no programa Minha Casa Minha Vida. Se for um problema de álcool e drogas, pessoas dependentes do álcool e drogas, vamos fazer parcerias com o Centro de Recuperação, com o Centro de Recuperação Recanto Templo do Meu Deus, eita glória! Vamos encaminhar pessoas para lá e auxiliar o centro. Se for, por exemplo, você percebeu que na sua tem um índice alto de analfabetismo, por que não construir uma biblioteca comunitária, uma biblioteca infantil? Olha aí, queridos, quantas estratégias de intervenção podemos aplicar na nossa sociedade. Então, queridos, a grande responsabilidade social das igrejas não é somente formar obreiros, não é somente realizar projetos missionários ou gerar novos conhecimentos, não é simplesmente elaborar na formação de
declaro também aqui, venha o teu reino. Venha o teu reino, queridos. Princípios básicos, princípios espirituais que precisamos aplicar sobre a nossa sociedade. E por último, eu quero simplesmente fazer uma breve reflexão sobre uma pessoa que para mim foi um dos exemplos, né, de uma pessoa assim que transformou a sua sociedade. Era uma pessoa comum, como eu, como o Tiago, como você, mas que exerceu, queridos, uma influência tão grande na sua sociedade, ao ponto de que o seu posicionamento interferiu na política daquela sociedade. E eu estou falando de John Wesley. Quem aqui já não ouviu falar de John Wesley? Se você não ouviu ainda falar de John Wesley, eu te convido a você conhecer a história desse homem. Esse homem, ele estava inserido em um país cheio de desigualdades sociais. O país estava, como o Brasil, enfrentando várias crises sociais, políticas, né? Crianças morriam de fome, crianças morriam no frio na Inglaterra. Imagine aí um frio de menos 2 graus. Crianças que eram vítimas do trabalho infantil. Então, ele estava inserido nessa sociedade. Só que aí, John Wesley, ele era um homem cristão. Ele vivia o que ele pregava, ele vivia o que ele dizia. Ele era um professor universitário. Ele liderava um grupo de estudantes cristãos ali naquela universidade e eles oravam. Eles não se conformavam com as desigualdades sociais. Eles se dedicavam à leitura da palavra, o estudo da palavra. Tanto que eles foram conhecidos, apelidados como os metodistas. Eu creio que vocês conhecem, né? A Igreja Metodista. Então, esses metodistas, né? Que foi um movimento fundado por John Wesley, posteriormente se tornou a Igreja Metodista, exerceu grande influência na sua sociedade. John Wesley, ele lutava contra a escravidão naquela época, Tiago. Ele não se conformava com a escravidão. E aí, ele exerceu uma influência tão grande no parlamento que aquela lei daquele país foi mudada, houve a abolição da escravatura, queridos, porque um homem cristão se posicionou. Amados, ele ganhava pouco, ele não ganhava muito, mas o pouco que ele ganhava, ele, ao invés de comprar casacos, equipamentos para se aquecer, porque o frio na Inglaterra era rigoroso, ele pegava aquele trocado que era destinado a isso para pagar uma professora para educar crianças na rua, crianças que não sabiam ler, crianças que eram abandonadas. Então, isso é um exemplo, queridos, de transformação social. John Wesley, ele fundou a Kingwood School, que era uma instituição voltada a atender necessidades de crianças, as necessidades educacionais das crianças. Então, queridos, isso é tremendo. O legado dele foi deixado e hoje o movimento metodista, hoje a Igreja Metodista exerce sim uma influência tremenda na sociedade. E Deus quer te usar. Deus quer cristãos que exerçam uma extrema relevância na sociedade. Nossa missão é ir pregar o evangelho e trazer, queridos, esse avivamento, ser instrumento de avivamento na nossa sociedade. Porque não tem como uma igreja permanecer na sua comunidade e não exercer transformação espiritual e não exercer transformação social, porque o avivamento traz isso, querido. O avivamento, ele traz transformação. Então, saia daqui nesta noite sendo um agente de transformação. Saia daqui nessa noite com sede e fome de ser um instrumento de transformação social. E, mais uma vez, eu quero fazer valer as palavras de Tiago. Apoie o Centro Recanto Templo do Meu Deus. A missionária, a pastora Dilma e o pastor Williams, eles vão falar detalhadamente sobre o Centro de Recuperação, queridos. Eles precisam do apoio de vocês. Eles precisam do nosso apoio. São uma instituição carente, queridos, que o projeto Isaías 61 adotou. Eles têm inúmeros projetos a serem executados, mas como foi dito aqui, precisamos apoiar, precisamos ser parceiros para que o reino de Deus continue se expandindo de tal maneira que haja uma transformação em nossa sociedade. E assim eu agradeço
essa rica oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão relevante, que é ser missionário. E além de ser um missionário, é você também transformar sua sociedade com a palavra de Deus. Os princípios básicos estão dispostos na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu agradeço essa oportunidade, meu irmão. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença, pela essa aula, né, que nos deu, e enriquecer mais ainda o projeto, enriquecer mais ainda o nosso conhecimento. E só para acrescentar, né, quando você iniciou falando sobre, né, que nós somos sal e luz da terra. E esses dias eu estava ouvindo uma passagem, né, de um pastor conhecido, o André Fernandes. Ele é um pastor jovem, né, ele hoje é dos Estados Unidos, ele é brasileiro, tem uma igreja nos Estados Unidos. Eu até compartilhei com alguns irmãos. E ele traz um entendimento do que é ser sal, né? Muitas vezes a gente ouve muito falar, o que é ser sal? O sal tempera, o sal ele conserva, né, o alimento, mas ele trouxe algo tão profundo que ele falou assim, nas palavras dele, né? O sal, qual a função básica do sal? O que é que o sal faz, né? Quando a gente se alimenta de algo salgado, algo com sal? Ele dá sede. Ele dá sede, né? A gente fica simplesmente, aquele tempero, ele conserva, mas a função básica do sal é nos trazer sede, né? Por mais que a gente coma algo salgado, a gente vai buscar beber uma água. Então, nós como sal, né? Jesus que falou, nós somos sal e luz da terra. Então, nós como sal, a gente precisa levar as outras pessoas a sentirem sede. E sede de quem? Sede de quem, na verdade? Do próprio Jesus. E ele diz, eu sou a água viva. Então, nossa função, né, como sal é justamente essa, é fazer com que as pessoas à nossa volta sintam sede de Jesus. Né? A gente sintam sede de conhecer Jesus. E para as pessoas sentirem essa sede, a gente precisa não só falar, a gente precisa viver, né? A gente precisa agir como agente transformador. A gente buscar entender as pessoas, transformar, se preocupar com as pessoas, amar as pessoas, independente de religião, de conduta dela, porque ela é assim, porque senão a gente vai ali, vai amar, vai buscar entender o porquê ela é assim. Né? Muitas vezes são traumas, são inúmeras coisas que fazem com que ela seja assim. Então a gente ali alcançando aquele coração, alcançando aquela alma, fazendo, né? E não trazendo para nós, mas encaminhando ela para Jesus, né? Que a gente não faz nada, a gente só é um mero instrumento, e ela conhecendo a Cristo, então ela vai ter a sua vida transformada. Então vai encaminhar, né? Isso mesmo, Tiago. E não esquecer da nossa principal missão, que é resgatar o perdido e levá-lo para Deus. Esse sim é a nossa principal missão. Amém, minha irmã. Exercer então, transformação, queridos. Tchauzinho, Deus abençoe. Convidando agora a nossa pastora Dilma, né, para estar falando um pouco do meu centro. E depois... finalizando essa live. Obrigado, Céu, pela participação. Oh, Pai do Senhor, pastora Elza. Pai do Senhor, pastora Dilma. Pai do Senhor, Tiago. Como é que tá você, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Tirando o frio, se acostumando. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus, povo que está participando dessa live. Só um minutinho. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém. Deixa eu mostrar aqui também para a apaguei, meu filho. Ô, meu pastor. Salve, meu irmão. Deus abençoe. Pensei que você estava longe hoje. Amém. Eu pensei que estava longe, estava dirigindo. Não. Hoje é só essa honra de estar aqui com vocês, não poderia faltar, né? Ô, glória. A palavra de Deus, vendo vocês
Nem que seja, tá à distância, mas estamos vendo, né? Nos falando, é bênção de Deus. Verdade. Nossa irmã Selmar, bênção de Deus, trouxe uma palavra abençoada aí, conhecimento também para as nossas vidas. Então, é uma honra para nós estarmos aqui com vocês, né? Compartilhando e trazendo a palavra do Senhor para as pessoas, né? Levando para as pessoas, na verdade, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, né? Só vitória. Então, conte um pouco para a gente, né? A gente já conhece a história, já conhece um pouco de toda essa transformação, mas como ele é esse agente transformador, né? Não só aí na comunidade, que a gente sabe que vocês acolhem pessoas, né? Basicamente de toda Salvador, de toda Filho, pela região. Como é que vocês, né, se dedicam e também como é que funciona, né? Para que as pessoas possam estar entendendo e estar podendo também ajudar, né? A paz e a graça do Senhor Jesus, meu filho, é um prazer, é uma honra estar aqui, louvado seja Deus, ouvindo vocês falar e falando. Eu desejo do fundo do meu coração a paz e a graça do Senhor Jesus que reine na vida de vocês. Louvado seja Deus. Todos que estão participando dessa live. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu aprendi muito com você e com nossa missionária. Louvado seja Deus. Realmente, o que vocês falaram é a pura realidade, é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Louvado seja Deus. Eu, aproveitando, já estou, né, entrando, né? É para mim falar, meu filho? Eu falo. Lógico, fica à vontade. Glória a Deus. Meu filho, a Bíblia está aqui, né, em Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Divide com 7, até mesmo com 8. Louvado seja Deus, vou ficar até aqui. É isso que nós fazemos, missionário do Senhor, agente do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que vocês têm trazido este pão. Meio acidentada, mas para os jovens, para os idosos, quem tem deficiente, os deficientes, é mais difícil para eles. Então, Deus abençoou e colocou na nossa vida um terreno plano, e a gente estamos fazendo na casa do idoso. Ô, meu filho, eu peço, todos aqueles que estão ouvindo essa live, louvado seja Deus, nos ajude a fazer a obra do Senhor, lançar o nosso pão sobre as águas, porque a gente está fazendo pelas pessoas que já fizeram pela gente. Olha aí, um idoso de 70 anos, 80 anos, 90 anos, oh, glória a Deus, a gente poder cuidar, abraçar, isso aí é precioso para o Senhor Jesus. Estamos fazendo com o jovem, hoje a gente estamos trabalhando com o jovem, mas futuramente a gente vai fazer para os idosos. Estamos na construção desse pavilhão para os idosos, glória a Deus. Filho, a gente estamos em nível de laje já, vamos bater a laje, mas é muito difícil, o dinheiro é escasso, louvado seja Deus, mas se a gente puder ajudar um outro, um dá 100, outro dá 50, outro dá 10, outro dá 1, outro dá 2, outro dá 50 centavos, já é bênção. Aquele que pode dar mais, dá mais. Mas aquele que não pode, dá a oferta da viúva. Oh, meus filhos, que Deus em Cristo continue abençoando e vamos nessa força, porque Deus é conosco. Aqueles que dão ao pobre, está emprestando ao nosso Pai Celestial. E Deus vai recompensar. Nada é de graça para o Senhor. Louvado seja Deus. E uma obrigação nossa, não é fazer a obra de papai, oh glória, para isso o Senhor, aleluia, nos criou, louvado seja Deus, tem mantido, a gente viu, é para fazer a obra dele aqui na terra, e a obra dele,
como já foi dito, né? Não é só em palavra, é em obra mesmo. Tem vidas precisando de nós lá fora. E outra coisa, meu amor, eu fiz 61 anos. E eu tenho que aproveitar agora, porque amanhã, deixar para amanhã, eu não vou ter mais essa oportunidade. Vocês novinhos, claro, vai ter, mas eu a véia. Então tem que ser agora. É hoje, é já. Glória. Que Deus é incrível. Continue abençoando vocês. Vamos nessa força, porque Deus é na vida de vocês. E aqui, meu filho, eu agradeço a minha rica oportunidade de estar falando, participando. Agradeço do fundo do meu coração que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos. Glória. Então, a pastora Dilma, me fale um pouquinho, né, como vocês acolhem, né, essas pessoas, qual é o processo, né, que eles passam, das dificuldades que vocês têm. Pronto, Ti. A gente trabalha, como vocês sabem, né? Com homens. O centro de recuperação hoje acolhe o sexo masculino, né? Pessoas dependentes químicas, de álcool e outros tipos de droga, que eu nem gosto de falar o nome. Mas, assim, o que nós precisamos hoje para manter essas pessoas é ajuda, né? Porque, como vocês sabem, eu acredito que a maioria das pessoas que estão participando dessa live e as que vão assistir também, sabe que nós somos um órgão filantrópico, onde não temos ajuda de governantes, nem órgão público e nem privado. Nós dependemos da ajuda de pessoas, missionários, pessoas comuns, que têm o coração voltado a ajudar as pessoas, né? Então, assim, como é que faz para trazer uma pessoa? Entre em contato conosco, a gente vai saber a real situação, né? Se essa pessoa tem família, a gente vai entrar em contato com a família, vamos ver da forma que a família pode ajudar. E se de repente essa pessoa vier de estado de rua, não tiver família, mas veio através de um missionário, a gente pede a esse missionário para estar nos ajudando em um alimento, em uma oferta, porque afinal de contas, não só depende só de alimento, né? Tem a questão também de medicamentos, proteínas principalmente, que é o que mais falta. Estamos também em fase de construção, como a pastora falou. A gente não para, a obra de Deus ela não para. Estamos como Neemias, né? Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Então, temos também a necessidade de materiais para a construção, para trazer um aconchego, um conforto melhor para essas pessoas, né? E assim, Tiago, como vocês também já sabem, essa obra já tem anos, né? Há anos nós vemos trabalhando com pessoas e eu acredito que vocês também saibam que não é fácil, mas também não é impossível. Se todos nós nos abraçarmos, darmos a mão, vamos vencer, porque o bem sempre vence o mal, né? Amém. A gente sabe que o mal, ele nunca vai vencer. Pode passar até um períodozinho de tempo, mas no final, o bem, ele prevalece. E o bem é fazer a obra de Deus, é acolher essas pessoas, independente da situação. Muitas das vezes são pessoas que realmente a sociedade já rejeitou, mas temos um pai que diz a todo tempo: ei, filho, eu estou aqui de braços abertos, pode vir. Tem lugar, tem casa, tem pão, tem água. Às vezes não tem da forma que a gente queria ou que eles queriam, mas ficar sem comer, ficar sem o pão, sem a água, eles não ficam. E tem o principal, que é a palavra de Deus, que é o coração de uma mãe. Aqui é uma mãe de multidões, viu, Tiago? Às vezes a gente conhece a parte que faz mais pelos meninos lá do que pela gente. Não, minha filha, o meu filho não pode ficar sem comer, não pode ficar sem beber. E é isso. Aqui estamos dispostos a acolher as pessoas, a acolher essas vidas. Contamos com a ajuda de cada um que está disposto a fazer essa obra. Sempre existe lugar, sempre existe espaço. É como a nossa missionária Selmara falou, a igreja ela tem esse papel, esse trabalho de reunir os irmãos, porque
Afinal de contas, essa é uma obra de Deus. E precisamos do abraço dos filhos de Deus. Se cada um pegar ali sua igreja e dizer, olha, hoje a nossa missão vai ser ir para o centro de recuperação, templo do meu Deus. Vamos levar a palavra, vamos levar a água, vamos levar o pão. E o nome de Deus, ele vai ser glorificado. Né? Se cada pessoa olhar para um jovem e dizer, não, vamos ajudar esse jovem. Eu não posso tê-lo dentro da minha casa, mas tem um centro de recuperação que acolhe. Eu não vou poder ajudar ele aqui na minha casa, mas lá no centro vai poder ajudar, vai poder acolher. E no que você pode contribuir para eles, para lá, vai ser bênção para nós. E sempre cabe mais um. Através de uma boa conversa, de um bom diálogo, de um entendimento, tudo se é resolvido, né? Então, nós louvamos a Deus pelo esse projeto Isaías 61, que tem nos ajudado, que tem estendido a mão para essa obra. Nós oramos pela vida de cada um de vocês. Sentimos falta também daqueles que vieram e que, por conta de alguns problemas, deixaram de vir. Nós sentimos falta e oramos do mesmo jeito. Estamos com muita saudade de você. Nós sabemos que você está distante, mas você não deixa de nos ajudar. Quando eu ligo para você, falo com você pelo Zap, eu digo, Ti, meu filho, como é que está você? Nós estamos precisando disso. Você mobiliza seu grupo, mobiliza a igreja, mobiliza seus amigos e bênção vem para nós. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu amo vocês. Nós amamos vocês. Porque não é só de palavras, não, que é algo que sai de dentro para fora. Porque quando alguém estende a mão para essa obra, está estendendo a mão para nós. E nós somos gratos a vocês. Aprendemos a ter um sentimento chamado gratidão. Hoje eu não posso ajudar materialmente falando. Mas oração, meu filho. Aleluia! Oração e muito amor é o que nós temos para vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente, sempre, e continue nessa tua força que Jesus ele é contigo. Você é canal de bênção onde você estiver. Amém. Viu? Amém. Você é nosso filho, é grandão, fortão. Mas é meu filho, viu? Eu te amo, meu filho. Que Deus continue te abençoando. Selmara, minha linda, minha amiga, minha princesa. Eu sei que ela está me ouvindo também. Amo o céu de todo o meu coração. Aprendi a cada dia a amar, respeitar, né? Então, assim, que Deus continue abençoando o grupo Isaías 61. Queria até falar mais, mas o tempo não nos permite. Minha irmã está me olhando ali, já chega. Eu quero dormir, mas que Deus abençoe, viu? Passar aqui um pouco para o pastor William. Amém. Meu pastor, conte agora um pouquinho sobre alguma pessoa, né, que vocês puderam ver a transformação dela aí dentro, né, como ele chegou, como ele saiu e como ele hoje é na sociedade, né, como ele, através do templo, Recanto Templo de Meu Deus, ele teve sua vida transformada e hoje é um agente, né, transformador. E também ajudam vocês na obra, ajudam vocês, né, a continuar, a desenvolver, né, esse trabalho tão lindo. Amém, amém. A paz do Senhor novamente a todos. Faço minha, primeiramente, as palavras, né, da minha sogra, a pastora Elza, da minha esposa, né, com relação à vida de vocês, porque, de fato, nós louvamos, glorificamos a Deus, nos alegramos com o Senhor pela vida de vocês, porque, de fato, como bem disse a missionária Selmara, infelizmente, em muitos lugares, ou parte eu não quero aqui fazer crítica à igreja, né, a gente não vai atacar o nosso próprio povo, mas, infelizmente, muitas pessoas viram as costas para uma obra como essa. E como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a gente grava, mostrando a realidade do centro, no dia a dia, o trabalho lá que é feito. Quem pode falar, logicamente, com mais propriedade, já falou, que é a pastora Elza, que é a fundadora, que, graças a Deus, né, ouviu o chamado do Senhor e disse, eis-me aqui, fez a obra e continua fazendo, continua guerreando. E assim, a gente procura mostrar a realidade daquele lugar.
E o que eu sempre falo, assim, a igreja e a sociedade entender a importância de uma obra como essa, né? Porque através de uma obra como essa dali, você tira ali uma pessoa que estaria roubando na rua, assaltando em ônibus, assaltando comércio, assaltando pais e mães de família na rua, mas pelo contrário, estão ali procurando uma nova oportunidade, uma mudança de vida e principalmente servir ao Senhor. Então os governantes também, né, os nossos governantes políticos, precisam abrir os seus olhos para esse tipo de obra, uma obra social tão importante como essa. É uma obra, logicamente, nós servimos a Deus, pregamos a palavra, cremos na transformação do homem através da palavra de Deus, através da fé, né? Mas é uma obra social muito importante para a sociedade, porque, infelizmente, quando o poder público vira as costas para uma obra como essa, muitas das vezes a igreja vira as costas para uma obra como essa, né? Por não termos essa ajuda governamental, por não termos ajuda de empresários, como a minha esposa falou, infelizmente acaba dificultando muito poder estar ali dando café, você tem que dar almoço, você tem que dar janta, né? As pessoas têm que se vestir, têm que tomar banho, têm que se limpar, têm que estar ali cuidando de ferimentos. Então, quando a gente não tem esse apoio financeiro, porque infelizmente precisamos do apoio financeiro para estar sustendo essas coisas, acaba ficando muito difícil. Essas pessoas que estão ali procurando uma mudança, procurando uma dificuldade, vai chegar ali, vai passar uma necessidade e não vai querer continuar. Vai acabar até desistindo. Eu sei que não é uma desculpa mais para eles desistirem, mas dificulta muito uma recuperação de uma pessoa como essa. Então, para a sociedade é ruim. É ruim uma pessoa que está ali lutando, tentando sair daquela vida, voltar novamente para o mundo de outrora. Porque para a sociedade vai ser novamente um ladrão na rua, novamente ali um assaltante na rua. E não é mais assim. Quando eles vêm para uma obra como essa, um centro de recuperação, né, eles são bem cuidados, são bem recebidos, com todo o amor, como foi dito aqui, né, com todo o cuidado, né, e através da palavra do Senhor são transformados. Né. E aqui, graças a Deus, Thiago, graças a Deus, temos exemplos. Não vamos dizer que 10 que entram, os 10 saem transformados. Infelizmente, não. Mas não é por conta de não achar o apoio. É porque, infelizmente, nem todos querem, né? Não todos querem, assim, eu digo, pelo vício, né? Que, infelizmente, domina o corpo humano, né? E, às vezes, não consegue resistir, não consegue suportar e acabam voltando para o mundo de outrora. Mas temos exemplos, graças a Deus, de pessoas que vieram, chegaram com a vida totalmente destruídas, a família sem querer conta, e hoje, graças a Deus, já saíram do centro, casaram, né? Temos exemplo do nosso irmão Marcos, que é um mecânico, ele saiu do centro, graças a Deus se casou, tá? Já abriu sua oficina, às vezes que precisou o carro da obra ir lá, ele fez o serviço, e sempre que não precisa ele faz, né? Logicamente que a gente também dá o agrado dele, que é o trabalho dele, mas ele facilita também. Então, ou seja, acaba abençoando a obra. Né? Tem Sérgio, o obreiro Sérgio, que já tem 5 anos com a gente. Né? Infelizmente, outrora, vivia num mundo totalmente errôneo, e hoje, para a glória de Deus, também já está trabalhando, Thiago, já arranjou um trabalho de carteira assinada, está trabalhando, mas continua como voluntário na obra, continua ajudando, abençoando a obra também, ajudando a pastora, ajudando essa obra de Deus. Então, resultado, são frutos esse da sua doação. Você que tem abençoado, você que tem honrado esta obra, você que tem orado por esta obra. Então, são os frutos que o Senhor ele tem colocado aqui, né, entre nós. Então, nós glorificamos a Deus e quero destacar novamente a importância dessa obra. Isso tem também Denis, que também chegou, infelizmente, uma vida totalmente voltada para o mundo errôneo e para a glória de Deus, se entregou verdadeiramente para Cristo, buscou uma mudança, já se casou também, está trabalhando, então tem bênçãos do Senhor para contar, né? Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, pastor. Se a pastora for falar aqui, a gente vai passar a noite toda falando das lutas, nós também estamos falando da bênção, das bênçãos também. Então, que essa live sirva, que essa live sirva, como bem disse a missionária Selmara, para que venha abrir os olhos da sociedade, das igrejas, né? Porque infelizmente muitos viram as costas, mas não sabem, né, o mal que faz virando as costas para uma obra como essa. Porque Deus ele tem abençoado,
Deus ele tem resgatado vidas, e através da vida dos missionários que vão às ruas, entram lá em bocadas de fumo, pregam a palavra do Senhor, levam sopa, levam alimento. Aqueles que querem, eles tiram das ruas, trazem para o centro, a gente recebe de braços abertos, e aqueles que querem verdadeiramente uma mudança de vida, eles saem transformados para a glória do nome do Senhor. Então, Tiago, Selmara, grupos missionários, homens e mulheres de Deus, continuem nesta obra, não desistam, creiam tão somente que Cristo ele está convosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas o nosso Cristo, ele já nos prometeu, né? Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo para nos fazer mais do que vencedores, né? Então, glorificamos a Deus pelas vossas vidas, como já falei, faço as palavras da minha pastora, a palavra da minha esposa, porque vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Nós só temos a glorificar, adorar, nos alegrar com o Senhor pela vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Viu, Arão? Amém, meu pastor. Como você falou, né? Alegria. Quando a gente olha para a pastora Elza, a gente não tem como não se contagiar com essa alegria dela, com esse amor que ele tem, né? Como ela chama meus filhos, e também ela trata a gente como filhos. Então a gente só sai engrandecido e verdade, renovado, né? Todo o contato que a gente tem com vocês é essa bênção. A gente só sai cheio de Deus, sai cheio de alegria, porque é isso que vocês transmitem, né? Diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, mas vocês continuam fazendo isso com amor, né? Com aquilo que o Senhor colocou no coração, crendo, né? Sempre no Senhor, mas com amor. E é isso que nos faz, né? Também nos motiva a continuar a estar também nessa obra, não só ajudando vocês, mas buscando servir, né, ao Senhor como vocês, como exemplo, como inspiração para nós, né? Como eu falo, vocês são inspirações para nós devido a tudo que vocês relatam, tudo que vocês vivem, e com essa alegria, com esse sorriso no rosto, com pouco transforme muito. E amém. Amém. E que vocês que estejam, né, ouvindo possam estar, né, entrando em contato conosco, entrando em contato, pode seguir, né, o Templo Recantos de Meu Deus. Depois eu vou estar publicando aí as formas de estar ajudando, né, pode ser por Pix, por indo lá, levar o alimento, juntar o grupo na igreja, fazer um mutirão, juntar alimentos, e se não puder levar, entre em contato, que eu sei que de alguma forma, né, o pastor William, a pastora vai dar um jeito de buscar, mas a gente precisa fazer isso, né? Fazer a diferença. Que a gente ajude essas pessoas a cuidarem daqueles que foram esquecidos, né? E eles saiam transformados e possam transformar na sociedade, como o pastor bem falou, né? A gente está tirando das ruas, não é só uma pessoa na rua, a gente está tirando um possível assaltante, um possível usuário de droga, e que ali na frente pode estar cometendo inúmeros crimes. E então no dia 21, né, 21 agora de maio, o Projeto Isaías vai estar retornando ao centro, e para que a gente possa ir ao centro e abençoá-los da melhor forma, a gente conta com a ajuda de vocês, né? A gente poder estar, vocês que têm alimentos para doar, têm roupas, como a pastora falou, das necessidades, pode estar abençoando financeiramente, que todo o valor que a gente recebe, a gente entrega para eles. Tem um Pix deles direto também, se vocês não quiserem passar para a gente tem o Pix deles para vocês depositarem direto na conta deles, e eles lá fazem aquilo, né, de acordo com a necessidade deles. A gente sempre deixa eles, esse dinheiro aqui é para alimento. Não, eles sabem o que fazer. Eles sabem da real necessidade do momento. No momento, talvez seja comprar alguns cimentos para terminar a obra, talvez seja comprar uma proteína, né, para poder suprir ali a alimentação deles. Então, eles sabem a necessidade deles. Então, a gente só faz o papel de fazer com que isso aconteça, né? Aqui o Pix da obra, deixa eu fixar. Aí aqui já tem o Pix, né, da obra, que é o telefone, né, da pastora Elza. Depois eu vou estar divulgando. Eu vou estar divulgando aqui no projeto, nas nossas redes sociais. E vocês fiquem à vontade.
Amém? Então, Amém. pedir para vocês, quem estiver à disposição, fazer uma oração final para poder estar abençoando essa live e aí abençoando aqueles ouvintes. Quem vai orar? Quem vai orar para Deus abençoar? Ô, glória, todos nós, meu amor. Amém para vocês. Ô, glória. Amém. Aleluia. Vamos orar. Amém, povo de Deus? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, soberano, poderoso, eterno Pai. Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor. Nós só temos a te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, em nosso meio. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esta live. Meu Deus, de estar falando assim da tua obra, meu Deus, do teu amor, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor da glória. Ó Pai, pela vida, Senhor, dos teus servos, Pai, do teu servo Tiago, tua serva Selmara, por este projeto de Isaías 61, meu Deus, a qual o Senhor, meu Deus, constituiu e levantou, meu Senhor, para estar assim fazendo a tua obra, fazendo o teu ide, Senhor. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, vai assim fortalecendo os teus filhos, vai assim visitando, meu Deus, cada um deles nesta hora, meu Deus. Vai derramando da tua graça, meu Deus, da tua misericórdia. Vai repreendendo todo o mal contra a vida deles, contra a família, contra o lar. Renova as forças dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma cada um, meu Deus, que entrou nesta live, ó Senhor. Toma nas tuas mãos cada um que tem contribuído, cada um que tem abençoado, Senhor, esta casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo aí, Senhor, toda investida do maligno, que todo mal caia por terra nesta hora, que toda enfermidade caia por terra nesta hora. Meu Senhor, toma aquele centro de recuperação nas tuas mãos. Toma, meu Deus, aqueles meninos que estão ali, Senhor. Vai, meu Deus, assim, trabalhando de uma maneira poderosa e especial. Transforma, liberta, fortalece, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, continua assim guardando o teu povo, continua abençoando o teu povo. Toma aquela construção nas tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, é para a glória do teu nome. Envia mantenedores, envia, meu Deus, pessoas para ajudar e contribuir a tua obra, para a glória do teu nome, Senhor. Continua guardando e abençoando o teu povo. Meu Deus, ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Glória, louvado Glória. Então, meu povo, Deus abençoe vocês que se sensibilizaram. Continuem, né, a abençoar aí a obra, abençoar o centro e nos procurem, né? Se você tiver alguma doação, quiser, né, fazer parte também do projeto, nós estamos abertos e nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais tudo direitinho, tá bom? Vamos encerrar a live. O tempo não nos espera, já está longo. Deus abençoe. Bombeiros. Dá um beijo na esposa e nas crianças. Senhor, povo de Deus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Pai, beijo Israel, viu? Pai do Glória a Senhor. Deus. Só você, meu filho. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.